Olá, eu sou a Elsa dos Santos, videógrafa, e enquanto empreendedora usei dos meus conhecimentos de gestão que aprendi em Engenharia Civil, mas para além disso decidi explorar um bocadinho mais a educação financeira. E desta forma vou partilhar convosco algumas dicas que acho muito úteis para também vocês poderem potencializar os vossos rendimentos. E a regra base da educação financeira é poupar. E a primeira reação acredito que seja logo: mas como é que eu consigo poupar se o meu rendimento não é assim tão alto? E a questão não é se o rendimento é alto ou baixo, porque mesmo os ricos, que não têm este tipo de noção, acabam por contrair empréstimos e se a fonte de rendimento deles por alguma razão diminui, eles acabam por ter o mesmo tipo de consequências. Então o primeiro passo é, ao recebermos o nosso ordenado, colocarmos de lado 10%. E porquê é que devemos fazer isto mal recebemos o ordenado? Porque se o tentarmos fazer no final, depois de todas as despesas feitas, normalmente o que acontece é que não sobra dinheiro. E desta forma, ao colocarmos no início, é garantido que conseguimos fazer essa poupança. E depois, quando recebemos um prémio, uma promoção, um valor extra que não estávamos à espera, o instinto é logo gastá-lo. Mas aqui devemos ter algum controle para que possamos usar também esse dinheiro para a nossa poupança. Imaginando então que conseguimos colocar este dinheiro de parte, o segundo passo é o que fazer com ele. Em primeiro lugar, devemos fazer um fundo de emergência que corresponde às nossas despesas mensais entre 6 a 12 meses. Então, e de que forma é que nós podemos ter essa noção? No meu caso, o que eu faço é usar uma aplicação para fazer o registro por categorias das minhas despesas e dessa forma, no final do mês, eu consigo ter uma noção mais real daquilo que eu gasto e onde gasto em cada mês. E de uma forma geral, existem duas categorias de gastos: as necessidades e os desejos. Nas necessidades temos como exemplo a nossa alimentação e as despesas da casa. Nos desejos são aquelas compras que normalmente fazemos por impulso e que na realidade não são tão essenciais. E aqui cabe-nos a nós fazer essa análise porque não há uma regra que sirva a todos os contextos. Por exemplo, se eu comprar uma câmara, para o meu caso, trata-se de uma necessidade. Porquê? Porque eu uso para trabalho. Mas se for alguém que usa apenas como hobby, será apenas um desejo. Dito de outra forma, podemos ver as necessidades como ativos e os desejos como passivos, sendo que um ativo é algo em que investimos para conseguirmos gerar mais dinheiro e um passivo como sendo algo que simplesmente nos tira dinheiro. O principal erro de quem não consegue fazer bem esta gestão financeira é que começa por investir em passivos e só mais tarde tenta investir em ativos. Só que o que pode também acontecer é, para investirem num passivo, terem que contrair dívida. E aí então fica mesmo muito complicado ter algum dinheiro de sobra para apostar em ativos. Mas se por outro lado contrair um crédito serve para investirmos num ativo, depois temos que analisar entre o juro que vamos pagar por esse crédito e o retorno que vamos ter quando tivermos esse ativo a funcionar. Então, falando mais concretamente em ativos de investimento, gostava de vos explicar o conceito de juro composto. É aqui que está o segredo de pegarem nas vossas poupanças e fazerem-nas crescer de forma exponencial. De uma forma resumida, trata-se de um processo em que o dinheiro que nós investimos gera um juro, em que em vez de ser levantado ao final do primeiro ano, se o deixarmos para os anos seguintes, ele acaba por ser reinvestido ao longo dos anos. Para vos explicar em traços gerais, vamos supor que eu faço um investimento de 1000 euros. Se optar pela modalidade de juros simples anual, de por exemplo 1%, ao final do primeiro ano terei 10 euros de ganhos. E no segundo ano, mais 10 euros. Ou seja, em 2 anos tenho 20 euros de ganhos. Mas se optar pela modalidade de juro composto, investindo igualmente os 1000 euros iniciais e com um juro anual de 1%, ao final do primeiro ano terei 10 euros de ganhos. Mas ao deixar lá esse valor no segundo ano, o juro irá ser não só sobre o investimento que eu fiz, mas também sobre o juro, ou seja, passo a ter um lucro de 20 euros e 10 cêntimos. Assim, à partida pode parecer algo que não compensa assim tanto, mas é por isso que eu vou-vos dar um exemplo, utilizando uma calculadora, para que possam ver ao longo do tempo a diferença entre ter o dinheiro parado e ter o dinheiro investido a ganhar juros. Vamos então supor que eu faço um investimento inicial de 1000 euros e que tenho uma taxa de juros de 1% durante 20 anos. Eu vejo que, para além dos 1000 euros que lá coloquei, tenho de juros 218 euros e 57 cêntimos. Se eu eventualmente quiser reforçar ainda mais este investimento, se puser de parte mais 100 euros por mês, eu vejo que ao final de 20 anos, para além dos 25.000 euros que fui acumulando ao longo do tempo, ganho de juros 2.762 euros e 39 cêntimos. E aqui eu estou a falar em termos gerais, porque depois a este juro vai ser abatido o valor para impostos, que pode ir até 28%. E no mercado existem soluções de capital garantido, em que o juro acaba por ser baixo,
mas ao final de alguns anos nós teremos lá o mesmo ou um pouco mais daquilo que investimos. Ao passo que se optarmos por soluções mais arriscadas, de facto podemos ter uma rentabilidade maior, mas também podemos perder todo o dinheiro que investimos. Percebido este conceito, e se para vocês fizer sentido, lanço-vos o desafio de estudarem as opções que existem no mercado, mas sobretudo que contactem com um profissional credenciado para que vos possa dar a melhor sugestão de como investirem o vosso dinheiro. Porque se trata de um tema bastante delicado e não devemos nos basear em dicas ou sugestões de amigos, porque caso não seja a melhor opção, podemos acabar por ficar sem as nossas poupanças. Espero que esta partilha vos seja útil de alguma forma e se tiver algumas sugestões ou dúvidas, deixem nos comentários. Vemo-nos no próximo vídeo.